Isso acontece muito, por exemplo, quando você está numa piscina. Você vai lá, vai para a piscina. Quando você sair da piscina, você vai ficar com frio. Por quê? Porque o calor que estava no seu corpo começou a ser absorvido pela água. Até que chega um momento, por exemplo, quando você está dentro da piscina, chega um momento que você não sente mais frio. Por quê? Porque o seu corpo perdeu calor e ficou em equilíbrio com a água da piscina. Mas quando você sai da piscina, você vai sentir frio. Por quê? Porque o seu corpo perdeu calor. E aí ele está mais. E aí, como ele perdeu calor, ele vai ter essa sensação de frio. Isso é a sensação térmica, como o seu corpo está sentindo. Um outro exemplo de sensação térmica é, por exemplo, você pode estar em duas cidades. Vamos dizer, você vai para uma cidade que está a 25 graus Celsius e você vai para outra cidade que também está a 25 graus Celsius. Mas você vai sentir uma temperatura diferente nas duas cidades, dependendo da quantidade de vapor de água que tem no ambiente. Por exemplo, se você estiver numa cidade onde o ar é bastante úmido, ou seja, onde o ar tem muito vapor de água, é, geralmente você vai sentir que está mais quente. Por quê? Porque o vapor de água ele absorve calor. Então você vai ter uma sensação térmica mais quente. Agora, se você vai para uma cidade onde não tem tanto vapor de água, você vai sentir mais frio. Por quê? Porque não vai ter água para absorver esse calor. Fora que geralmente ambientes secos ajudam a transpirar, ajudam a liberar suor. E quando você libera suor, você acaba ficando com menos calor, né? O seu corpo tem menos calor. Então isso é a sensação térmica. Você pode estar em duas cidades com a mesma temperatura, mas por ele estar mais úmido ou mais seco, a sensação térmica é diferente. É por isso que se você for, por exemplo, ver na televisão a previsão do tempo, você pode, eles vão falar assim, essa é a temperatura prevista e essa é a sensação térmica. Ou seja, você pode ter uma sensação térmica maior do que a temperatura do ambiente ou menor, dependendo do vapor de água que tem no ar, se for um ambiente mais seco ou mais úmido. E, para acabar, a gente vai falar como é que se mede essa temperatura, esse calor, né? E como é que se mede a temperatura? Geralmente, para se medir a temperatura, a gente usa os termômetros, né? Que a gente pode ser o termômetro convencional ou pode ser o termômetro digital, né? Que está mais na moda hoje em dia com essa questão da pandemia. E como é que se mede a temperatura? Como é que o termômetro funciona? Quando uma coisa ela vai ficando mais quente, as moléculas elas vão se agitando mais. Isso faz com que essa coisa ela comece a aumentar de tamanho. Isso se chama dilatação. E dentro do termômetro, geralmente a gente tem um mercúrio ou álcool misturado com alguma coisa, com algum colorante, né? Algum corante. Então, assim, quando a gente aumenta a temperatura do termômetro, o que acontece? Esse mercúrio ele vai dilatar. E aí, à medida que ele dilata, ele vai aumentando aqui no termômetro até a temperatura do ambiente. Né? E quando esfria, né, essa dilatação vai diminuir e vai ficar na temperatura que está o ambiente. E os termômetros digitais, o que eles fazem? Eles nada mais usa a sensação térmica, né? Por exemplo, ele vai medir a sensação térmica da sua pele. E isso acaba sendo mais rápido do que esperar a dilatação do termômetro. Né? Hoje em dia quase ninguém usa termômetro desse jeito, só realmente quando quer fazer medir uma temperatura mais precisa. A maioria dos lugares hoje em dia usam termômetros digitais. E
Aqui no Brasil, quando a gente vai medir a temperatura, a gente mede em graus Celsius. Graus Celsius, que é mostrado aqui, né, por esse símbolo, que é uma bolinha e um C maiúsculo. Isso é o grau Celsius. E o que é esse grau Celsius? Como é que ele foi inventado, vamos dizer assim? Eles pegaram, por exemplo, a água e colocaram, né, geralmente na altura do mar, e aí eles foram medindo. Quando a água congela, eles chamaram a água congelando em 0 graus. E quando a água evapora, né, chamaram isso de 100 graus. Então, o que é o grau Celsius? É essa medida. Ele mede quando a água congela, ele chama de 0 graus Celsius, e quando a água evapora, de 100 graus Celsius. E a pessoa que estudou isso era um cara chamado Celsius, por isso esse nome. Mas isso é em todo mundo? Não. Se você for para outros países, vocês podem ver outras formas de medir temperatura. Por exemplo, nos Estados Unidos usa-se muito o grau Fahrenheit, que é a bolinha com F maiúsculo. Ou no Japão ele usa muito o Kelvins, né? Em vez de medir tipo 100 graus Celsius, seria 100 Kelvins. Ah, professor, e muda a sua letra? Não. Quando você muda para graus Fahrenheit ou graus Kelvins, muda o valor também. Por exemplo, a temperatura de 0 Kelvin quer dizer que é o zero absoluto. É quando as partículas de alguma coisa estão completamente paradas. Isso é o zero absoluto, 0 Kelvin. O 0 graus Celsius é diferente do 0 Kelvin, porque o 0 graus Celsius é só quando a água congela, mas as moléculas ainda estão em movimento. O 0 Kelvin é quando a temperatura está completamente, né, as moléculas estão completamente paradas. Tanto que 0 Kelvin é o equivalente a menos 270 graus Celsius. Então não muda só a letra, vai mudar a temperatura também. Então essa foi a nossa aula. Eu vou deixar os slides, né, na aula para vocês poderem olhar, para vocês poderem ver, né, e estudarem para a atividade que eu irei postar na próxima aula. Então só para recapitular, o que a gente viu nessa aula? A gente viu o que é temperatura, né, que a temperatura é o grau de agitação das moléculas. Quanto mais energia algo absorve, maior vai ser a sua temperatura. A gente viu o que é o calor, né, que nada mais é do que a transferência de temperatura de um corpo para o outro, geralmente do mais quente para o mais frio. Geralmente isso acontece para que as coisas entrem em um equilíbrio térmico, ou seja, os dois vão ficar na mesma temperatura. Falamos um pouco sobre a sensação térmica, que nada mais é do que a sensação que você tem de frio ou de calor. E por fim, né, falamos como medir a temperatura. Falamos um pouco sobre a dilatação e o que é graus Celsius, graus Kelvins e graus Fahrenheit. E aí qualquer dúvida, né, perguntem. Se não entender alguma coisa, veja o vídeo de novo. Vocês podem procurar outros vídeos no YouTube, vocês podem usar o livro de vocês, né? Eu vou deixar na plataforma quais páginas do livro tem esse conteúdo para vocês poderem estudar também. E é isso. Qualquer coisa é só me perguntar. Até mais.